Agora sim, vamos chamar para cá nosso entrevistado dessa segunda-feira, dia 8 de junho. Vamos conversar com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Danilo, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado Aberto. Bem-vindo. Bom dia para você. Danilo, quero começar tentando ordenar. Eu trouxe uma série de fatos aqui, né? A gente falou de inflação, falou de expectativa de taxa de juros, falou das tensões no Oriente Médio. Parece que há um ambiente de muitas incertezas e bastante turvo no horizonte. Quero saber, de uma forma geral, para a gente introduzir o assunto, como é que você está encarando esse momento e para onde os seus olhos estão voltados? O que você acha que vai ditar o restante desse ano? É o fim desse conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel, ou é algum outro grande número, fator econômico que você está concentrado? Bom dia, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos que acompanham o UOL. Olha, certamente, né, o conflito no Oriente Médio é o principal, né, evento que a gente está acompanhando neste momento. Né? A gente está vendo a dificuldade, né, que existe para que o conflito seja encerrado, né? E a gente sabe que mesmo que o conflito seja encerrado hoje, né, já tem impactos muito importantes acontecendo. Né? Como você bem estava dizendo aí agora há pouco, né, tem uma enorme preocupação com a inflação, né, que já está aparecendo de um jeito bastante pronunciado, e com o desdobramento disso na política monetária. Né? Então, hoje, né, os mercados viraram muito na última semana e hoje a gente já tem aí uma perspectiva de não só manutenção da taxa de juros altas, mas também de aumento da taxa de juros. Para os Estados Unidos apareceu pela primeira vez, né, 2 aumentos até o final do ano que vem nas expectativas do mercado. Então, Oriente Médio certamente, né, é o principal evento. Agora tem outros, né? Não é o único. Então, outro evento que a gente está observando com bastante atenção é o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Né? Então, você também comentou aí a divulgação do último relatório de emprego, né? O payroll e a taxa de desemprego. O payroll veio muito acima, né? E aqui tem um debate que mistura macro com micro, né? Quer dizer, essa resiliência da economia americana é muito puxada aí por uma agenda de investimentos na área de inteligência artificial. Né? E, finalmente, acho que assim, para completar aqui um tripé analítico, tem questões ligadas à popularidade do governo Trump e o que esperar das chamadas eleições de meio do mandato, né? As midterms. Então, aqui também tem algo para a gente ficar muito atento, já com um olhar para o que pode vir para o ano que vem. E a eleição brasileira, Danilo, que participação ela tem aí nesse seu tripé de informações a ficarmos muito atentos? Porque a gente viu que o mercado deu uma azedada desde que veio a público, desde que vieram a público as ligações do Flávio com o Daniel Forcado, desde que ele vem perdendo um pouco daquele ímpeto inicial na Bolsa de Apostas eleitoral. Não, certamente eleições brasileiras vão ser muito importantes para a gente aqui. Então, eu expando o meu tripé para montar um quarteto, né? Claramente, né? Toda a volatilidade, né, que deve vir por conta do cenário eleitoral vai impactar bastante os mercados. Então, a gente mal começou, né, um período em que todo mundo começa a voltar os olhares para o que pode acontecer nas eleições. Já veio então, toda essa história em torno aí do Banco Master. A gente ainda não sabe como é que ela vai se desenrolar, né? E certamente vão ter outros fatos aí. Essa eleição promete ser bastante acirrada e bastante turbulenta, né? E isso certamente tem repercussões no mercado. Como é que você vê a diferença assim, entre um segundo, né, que seria o 4º governo Lula e um governo Bolsonaro, para o mercado em geral, não precisa nem falar para Nômade em particular, porque eu sei que esses assuntos políticos são sempre sensíveis, mas como é que é o olhar do mercado quando ele vê um e outro concorrente, sendo que até agora não temos um programa de governo, desse governo atual a gente já pode imaginar, agora do outro governo a gente não tem sequer um palpite, uma sinalização ainda colocada publicamente sobre o que seria uma economia, uma política econômica sob o governo Flávio Bolsonaro.
Olha, Amanda, eu acho assim, primeiro, claro, a gente ainda não conhece os programas, né? E embora a eventual continuidade do governo possa, né, para alguns, implicar uma continuidade também na política de governo, eu não acho que isso seja necessariamente verdade, né? E, de fato, do outro lado, ou dos outros lados, a gente ainda não tem informações sobre o que pode vir. Mas, para mim, né, eu acho que assim, a questão principal, né, para a próxima legislatura, para o próximo governo, é se vamos ou não finalmente endereçar a questão fiscal. Né? Eu acho que tem um monte de outras agendas que podem ser discutidas e são importantes, claro, mas a questão fiscal, né, acho que está crescendo um consenso na sociedade que não dá mais para empurrar. Né? Então, tem visões divergentes sobre como a questão fiscal deveria ser encaminhada, tem um debate que precisa ser feito, mas a gente precisa enfrentar esse debate. Eu sou da geração que assistiu, né, o fim da hiperinflação, né, e o que aconteceu com a sociedade naquele momento. Né? Então, independente de posições ideológicas, né, de visões de mundo diferentes, ficou muito claro que o Brasil não conseguiria andar para frente com aquelas taxas de inflação absurdas. E agora eu acredito que chegou a vez da gente ter o mesmo tipo de postura para enfrentar a questão fiscal, né, independente de qual seja a sua visão. Né? E, claro, vai ter divergência, vai ter controvérsia, vão ter visões diferentes de como lidar com o orçamento público. Mas acho que ninguém mais tem dúvida de que temos um problema na mão, um problema importante que a gente precisa endereçar. Isso tem que ser o tema dessa campanha. Quem quer que ganhe a eleição vai ter que encarar esse problema. Danilo, trazendo um pouco mais para os fatores atuais, né? Você falou de uma preocupação com a inflação e com juros. Então, vamos tentar colocar na ordem, né? Porque a inflação vai afetar certamente a política monetária aqui no Brasil e depois a gente pode até ligar essa política monetária brasileira à política monetária americana, né? Que sobe os juros lá, exerce mais um fator de pressão interno. Agora, a inflação, ela enfrenta um cenário de tempestade perfeita, você diria, com El Niño, com a guerra no Oriente Médio, com essa política doméstica fiscal expansionista. Quais são os fatores que estão exercendo tanta pressão sobre a inflação nesse momento? Como é que você vê daqui até o final do ano? Olha, Manuel, você pintou bem o quadro. Né? A gente, não sei se a gente pode chamar de tempestade perfeita ainda, mas tem um quadro bastante preocupante. Né? E aí eu acho que, sim, temos três fatores relevantes para colocar nessa equação, exatamente os que você disse. Né? Então, olhando primeiro vamos pegar aquilo que a gente de fato não controla no curto prazo, que são o El Niño, né? Os cientistas, os meteorologistas estão alertando que talvez venha algo bastante importante aí, eles estão até batizando de super El Niño. Né? Então, todo o lado agro, né, pode ser bastante impactado, né, com esse evento climático. Segundo, aquilo que a gente estava comentando antes, né, assim, o conflito do Oriente Médio, tudo indica que ainda vai se arrastar por um bom tempo. Né? E os impactos já estão sendo sentidos. Né, sentidos. Então, a gente sabe que a tendência aqui também é pressionar ainda mais a inflação. E, finalmente, o nosso lado aqui doméstico, né, que a gente estava respirando um pouquinho aí um alívio na inflação por conta da desvalorização do dólar, principalmente, mas o nosso lado aqui, a gente também tem uma demanda muito forte, você também colocou muito bem, uma parte importante dessa história tem a ver, né, com pressão vindo de gastos públicos, desemprego está muito baixo, então a gente não vê um cenário de grandes melhoras na inflação e muito provavelmente a gente vai ver alguma piora aí ao longo do ano. Né? Então a conexão aí com as dificuldades de redução de juros é patente. Como é que isso deixa o trabalho, o espaço à margem para o Banco Central continuar nessa política de flexibilização monetária? Mal ele começou, já vai ter que parar? Eu acho que está bem perto de parar. Né? Agora, a questão é discutir quando que isso acontece. Mas, certamente, né, no Copom da semana que vem, se não pararem já,
esse tema já vai surgir. Existe muita expectativa de que as dificuldades, né, de trazer os juros para baixo e com né, a construção do cenário que a gente estava pintando aqui, já deva aparecer na comunicação do Copom a partir da próxima reunião. Como é que isso se relaciona, Danilo, com a decisão do Fed nos Estados Unidos e agora essa perspectiva de que por lá ocorra uma subida de juros? Isso também diminui o espaço para uma queda no Brasil ou essas coisas não estão relacionadas? Não, estão totalmente relacionadas, né? A gente percebe que a taxa de juros básica nos Estados Unidos, ela acaba impactando os mercados no mundo inteiro, né? Vamos lembrar que existem fluxos internacionais de recursos e aí uma das principais variáveis que investidores olham, né, é o chamado diferencial de juros. Então, juros altos por lá, naturalmente, diminui o espaço para redução de juros aqui no Brasil. E a gente vê, né, um canal muito explícito disso, que é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio no final da semana passada deu uma estilingada razoável, né? A gente estava ali num momento em que o câmbio já estava chegando a namorar aí o nível dos R$5 por dólar, né? Chegando um pouquinho abaixo até alguns dias, e já voltamos lá para perto de 5,20. Né? Muito disso tem a ver com perspectivas de manutenção e até elevação de taxa de juros nos Estados Unidos por mais tempo. E aí, como é que você vê o comportamento desse câmbio no restante do ano, Danilo? Eu sei que é muito difícil apostar nisso, mas você acha que aquele câmbio abaixo de R$5 vai ser difícil a gente manter de uma forma mais sustentável no curto prazo? Eu acho que vai ser bem difícil, viu, Amanda? Só se mudarem coisas muito relevantes no cenário que a gente enxerga hoje. Acho que está com mais cara de a gente ficar perto de 5,5 do que para baixo de 5. Né? Claro, como você disse, né? Projetar câmbio é projetar quase tudo que faz mexer a economia. Mas hoje, olhando para o cenário, tanto do fronte externo como do fronte doméstico, está com cara de que a gente vai ficar entre 5,5 e 6 por algum tempo, e não mais para baixo de 5. Quem aproveitou para comprar antes das férias, né? Quem não aproveitou se deu mal, Danilo. Essa que é a realidade. Danilo, me fala um pouquinho sobre bolsa. A gente são 8 semanas consecutivas de queda do índice Bovespa, né? Isso já não acontecia há bastante tempo, ou nunca aconteceu. E por que a Bolsa chegou tão perto ali, namorando os 200 mil pontos, e agora ela volta para casa dos 170 mil? Olha, eu acho que tem, de novo, que olhar para setor externo e doméstico, né? Então, boa parte, né, daquele rally, né, como a gente diz no mercado, que quase levou o Ibovespa para 200 mil pontos, tem a ver com o fluxo externo entrando no Brasil. Né? Então a gente estava dentro do conjunto dos emergentes, né, surfando um pouco uma onda de diversificação, né, internacional de investimentos, né? Então uma história que se conecta lá com o primeiro ano de governo Trump, mas isso começou, né, a perder fôlego já há algum tempo, e aí por 2 motivos, né? Acho que 2 motivos que a gente já comentou aqui. O primeiro deles é a percepção de que a inflação está voltando nos Estados Unidos, né? Voltando a acelerar nos Estados Unidos, e que o mercado de trabalho continua forte, implicação, taxa de juros lá fora vai ficar bem mais alta. Vamos lembrar que no início do ano, a expectativa para a taxa de juros nos Estados Unidos envolvia 2 cortes de 0,25. Né? E aquilo, então, estava animando fluxos externos de irem para países emergentes, e o Brasil fazia parte disso. Quando, então, esses cenários muda, uma parte importante vamos dizer assim, da motivação de trazer dinheiro para mercados emergentes começa a se enfraquecer. E a segunda coisa tem a ver com o cenário eleitoral mesmo. Né? Então, não
estritamente resultado de eleição, mas tudo que está envolvendo o processo. E aí, claro, né, os escândalos envolvendo o Banco Master têm um protagonismo importante. Então, a situação aqui mudou bastante do início do ano para cá. Ótimo, Danilo. Deixa eu só te convidar para a gente ver juntos o Boletim Focus, que acabou de ser divulgado. Se a gente puder piscar, e você faz uma frase de comentário. Olha, perspectiva para a inflação continua em alta, IPCA agora, expectativa de que termine o 2026 em 5,11. Na semana passada estava em 5,09. PIB também um pouquinho, né, de 1,90 para 1,91 de semana passada para cá. Câmbio também, casas dos R$ 5,15 e Selic, outra novidade, aumentou. A perspectiva, olha, 4 semanas estava em 3% em 2026, subiu para 13,25% e agora para 13,5%, né? Essas perspectivas vão afunilando aí para que os agentes do mercado que a gente sempre ouve, que dão entrevistas, as grandes casas e os grandes bancos preveem. Danilo, só para a gente encerrar, uma frase rápida, então, sobre realmente essa mudança brusca no cenário do começo do ano para cá, né, em relação principalmente à inflação e juros. O cenário está bem perto daquilo que a gente estava pintando, né? Então, bem difícil para trazer a Selic para baixo. A visão do mercado está cada vez mais de que o espaço para redução de juros está perto de terminar, né? E inflação voltando aí para o centro do radar em termos de preocupações macroeconômicas. Danilo Igliori, muito obrigada, economista-chefe da Nomad, conversou com a gente nessa manhã aqui no UOL, no Mercado Aberto. Muito agradecida e até a próxima, até o próximo encontro. Danilo, boa semana para você. A gente agradece o espaço, Amanda. Boa semana para todo mundo aí.